recentemente você teve uma confusãozinha com o Monark. O que rolou? Então, o Monark e o Coca, eles estavam reagindo a um vídeo meu de quando eu fui no podcast do Mamãe Falei. Quando eu fui no podcast do Mamãe Falei, a primeira pergunta que ele fez pra mim foi: o que você acha de humor feminino? Que é uma pergunta que todo mundo faz. Não é uma pergunta que todo mundo faz, é uma área clichê pra você ganhar aplausos. Não sei se vocês estão por dentro do mundo da comédia. Não. Mas hoje em dia, pra você se sobressair como um comediante na internet, é só você falar mal da Bruna Luiz e da Giovanna Fagundes, ou falar que mulher não tem graça, que você imediatamente vai ganhar aplausos de um público de direita, politicamente incorreto e tal. Só que eu fiz isso no início da minha carreira, de zoar mulheres na comédia. Eu zoei muito Bruna Luiz e Giovanna Fagundes e tal, e muita gente me aplaudiu por causa disso e adorava quando eu fazia isso. Só que conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo que isso era um clichê e uma forma fácil de ganhar audiência. Uma forma fácil de agradar esse público que quer ouvir que mulher não tem graça. Então eu já estava num processo de, como eu falei no início do programa, que eu gosto de provocar a minha própria audiência. Quando eu percebi que eu estava sendo abraçado por essa galera, que é só você falar que mulher não tem graça que eles te aplaudem, eu comecei a pegar um pouco de nojo disso, por ser tão fácil agradar essas pessoas. E eu comecei a bolar uma tese para provocar esse ponto de vista. Então, quando ele me fez essa pergunta, eu já trouxe o ponto de vista que eu estava trabalhando atualmente, que é... Eu acho que elas são tão ruins quanto homens fazendo stand-up, não tem nenhuma diferença. E aí eu sempre trago o exemplo de um comediante específico, que ele é muito grande. Eu acho ele bem ruim, assim, mas nada pessoal. Mas ninguém fala nada dele. E eu falo, cara, se esse cara fosse mulher, todo mundo ia estar criticando ele. Mas ninguém fala porque ele é um cara e porque ele tem influência na área. Esse é o ponto que eu trouxe. Ah, daí o cara achou que tu era esquerdista. Exatamente. Por causa disso. Entendi, se vendeu pro sistema, tá com medo de falar. Ele sempre falou de mulher, por que parou de falar agora? Porque eu sempre falei, não tem mais graça, cara. Qual que é o que eu posso falar? É que tu cresceu, agora? Na verdade. Tu amadureceu. Não é nem não, ele só quer provocar a bagunça. Quando é muito fácil, eu fico, tá bom. Qual que é a moral de eu ficar 5 anos zoando mulheres na comédia? É que perdeu a graça tu falar isso pra ti. Perdeu a graça. Pra ti perdeu a graça. É muito fácil, é clichê. E é uma forma muito fácil de você ganhar aplauso. É muito fácil você ser querido pelas pessoas porque você zoou mulheres na comédia. E aí eu dei um outro ponto de vista que eu acho que também faz bastante sentido. E aí tava ele e o Coca na live lá. Ah, olha lá, o Petri tá com medo de falar, que ele se vendeu pro sistema, porque ele virou woke, não sei o quê. Aí eu mandei uma mensagem pro Coca, deixa eu participar na próxima aí que eu quero falar sobre isso. E aí a gente fez um programa depois e a gente tava conversando sobre terra plana, sobre teoria da conspiração e tudo mais. E como eu sempre faço em todo podcast que eu vou, eu sempre tento levar mais pro humor. Eu sempre faço piada, tento achar pontos engraçados. Tanto que sempre que eu ia no Flow, essa era a marca dos nossos programas. A gente nunca levava a sério o que estava sendo dito. Sim. A gente sempre ria. Eu, o Monark e o Igor, a gente sempre ria de tudo. Falava um monte de abobrinha, falava um monte de bosta. Fazia piada um com o outro. Sempre foi a marca da minha participação no Flow com eles. E aí, nesse podcast, aconteceu isso. Ele tava falando de terra plana, de NASA, de globalistas, e eu tava lá participando, mas eu tava rindo. Mas só pra eu saber, uma dúvida. Ele acredita em terra plana? Não, o ponto dele não é esse. O ponto dele era que existe muito mais coisa no mundo do que a gente possa imaginar, e talvez as pessoas... O governo, o sistema pode estar nos enganando em várias áreas. Talvez essa seja uma delas. Acho que é esse meio que o ponto dele. A conspiração. Não é sobre ser ou não plana, mas cara, as pessoas nos mentem. Isso é um fato e pode ser que tenha alguma coisa aí. Entendeu? Entendi. Só que eu tava... ao mesmo tempo que eu tava escutando e perguntando pra ele coisas, eu também tentava fazer algumas piadas aqui, outras ali. Só que chegou um ponto que ele ficou brabo, que eu não tava levando tão a sério aquele assunto. Tu lembra qual que tu falou assim que ele sentiu? Eu não lembro, de repente... Só pra gente saber. Eu não lembro qual... Eu só tava... Eu acho que foi alguma coisa assim... Cara, se a NASA... Alguma coisa assim, foda-se o formato da Terra. Se ela for um patê de ganso, eu vou continuar vivendo igual como eu tô agora. Não vai mudar nada. Assim, se eles estiverem mentindo e a Terra realmente for plana, eu quero mais que se foda, porque não vai mudar nada na minha vida isso. Sim. Tanto faz se ela é plana ou não.
Entendi. Não é a NASA que vai fazer eu me sentir um merda ou não. Porque a tese é essa, né? Eles mentem que a Terra é redonda e que a gente tá no meio do nada pra gente se sentir insignificante e ficar triste. Eu não me sinto, cara. Eu tô super bem com ela sendo redonda ou plana, tá tudo bem. Foda-se, eles não têm poder nenhum sobre a minha vida. Eu tô super tranquilo. E aí eu falei alguma coisa nesse sentido e aí ele falou... porque vocês, quando a gente começa a falar esse tipo de coisa, vocês já vêm com risinho, com piadinha, porque vocês são gados do sistema. Aí quando ele falou isso, eu já parti pra cima e já comecei a mostrar que essa direita lunática, tuiteira, virou tão histérica quanto a esquerda lacradora era há 4 anos, 3 anos. Essa é a observação que eu fiz sobre a situação... política. Os direitistas viraram lacradores, canceladores, frescos, sensíveis com qualquer coisa, ao ponto de você rir da possibilidade da Terra ser plana e a pessoa falar que você está vendida para o sistema e que você faz parte da agenda woke. Você fica, o que, cara? Como assim? Eu entendi o porquê que eles acharam que era agenda woke, porque tu falava de mulher e agora tu não tá mais falando e se eles fizeram essa ligação. Mas isso é uma ligação muito rasa, né? Eles não entenderam a profundidade do que tu estava falando. É uma provocação. É como que tu falou, né? Você em algum momento você se sentiu refém de algum público? Então, esse é um público que eu quase fui refém. Mas como eu sempre fiz essa troca de visão, quando eu percebia que tinha um grupo me erguendo, eu ia lá e falo o contrário. Então, se eu falar que a Bruna Luiz não tem graça, ou zoar ela, e eu ver que tem muita gente... me erguendo por causa disso, eu vou falar o contrário. Eu vou falar, não, elas são super engraçadas e quem não tem graça é o fulano de tal. Só pra manter os caras entendendo o que eu tô fazendo. Mas aí a gente ficou uns 40 minutos discutindo, porque quando ele falou que eu era gado, vendido pro sistema, aí a brecha que eu precisava pra falar o que eu queria falar foi aberta e aí a gente ficou discutindo uns 40 minutos sobre isso. E aí depois acabou, a gente trocou de assunto e seguiu lá o papo. De uma maneira. Mas vocês se falam de novo, não? Não, sabe o que a gente não se fala. Mas tu gravaria com ele novamente? Acho que não. Não? Não. Você acha que o Monark se perdeu nessa... Não sei, eu não conheço o Monark pessoalmente, tá? Então, assim, é uma pergunta completamente superficial. Mas eu vejo que o Monark, ele sempre... foi esse personagem, não tô dizendo que ele é um personagem, mas vendo ele, cada um tem a sua vida, né? Então quando eu olho na televisão lá, pra mim todo mundo é personagem. Então esse personagem Monark que sempre foi o cara da opinião aberta, o cara da liberdade e tal, você acha que ele se perdeu demais nesse personagem? Não, acho que ele se encontrou no personagem, eu só acho que o Brasil, a cultura brasileira não tava apta a receber um tipo de comunicação tão americanizada. E eu já passei por isso também, assim, pelo tipo de comédia que eu faço e tipo de piada que eu faço, o tipo até de comunicação que a gente faz lá no Saco Cheio TV. Chegou um momento que eu percebi que a influência americana na minha vida, minha forma de me comunicar, era prejudicial. Porque não adianta eu querer... Isso não é uma coisa elitista, assim, eu sou tão americano. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que, de fato, nós somos influenciados pela cultura americana. É inegável. E a forma de se comunicar, de ver o mundo... Stand-up é uma coisa americana, né? Então, eu cresci ouvindo o americano, analisando o mundo e fazendo piadas. E é quando eu percebi que eu tô no Brasil, eu preciso me comunicar para o Brasil, eu saquei que essa influência americana não é boa para a sua comunicação. Logicamente, eles devem ter princípios muito bons lá, tipo liberdade de expressão, um princípio muito bom. O stand-up lá parte de princípios muito bons, é por isso que tem tanto comediante bom lá. Mas mesmo assim, você tem que entender a forma de fazer no Brasil. E eu nem tô falando de lei, eu tô falando de estilo, de como se comunicar com essa cultura. E eu lembro que na época que ele foi cancelado, até nas conversas privadas que a gente teve, eu até falei isso pra ele. Cara, eu acho que a gente consome tanto conteúdo americano que a gente acaba achando que a gente está nos Estados Unidos e fala as coisas sem pensar muito. Só que a gente tem que entender que a gente não está nos Estados Unidos, que aqui é uma cultura diferente, uma constituição diferente, as pessoas têm um processo de pensamento diferente, nem melhor nem pior, mas é diferente. Então é como se você estivesse tentando encaixar uma peça de um Lego no Lego errado, e você fica tentando botar a goela abaixo. Esse estilo de comunicação muito livre e incisivo e sem filtro não vai entrar aqui, não vai funcionar aqui. De fato, no Brasil você tem que ler mais, você tem que ter mais vocabulário, você tem que pensar mais na ordem das frases, você tem que aliviar mais a tensão das coisas
de maneira inteligente, ao contrário do lado dos Estados Unidos, que é uma língua mais fácil, mais rápida, pequenas palavras dizem tantas coisas já que você pode usar rapidamente. No Brasil não é assim, a língua portuguesa é complexa, tem várias formas de se interpretar uma frase, uma palavra, uma intenção. Então, eu acho que o que aconteceu com ele é uma consequência disso, dessa hiperamericanização da forma de criar. E ele foi fortemente influenciado pelo Joe Rogan, por toda essa cultura. E eu acho que o Brasil não sacou isso. A frase que ele falou que gerou o cancelamento dele, eu entendo o que ele estava dizendo, eu entendo o ponto, mas eu também entendo como que bate para um brasileiro aquela frase. O cara tá lá assistindo o Flow, daqui a pouco o cara só fala aquela frase. Eu acho que deveria existir o partido. É que ele quase parecia para as pessoas que ele defendeu uma ideia, né? Que ele quer que exista, né? E não sim, que seria mas não foi. interessante se pudesse ter a possibilidade. O contexto que ele falou era tipo assim, liberdade total. Tipo, eu era isso acredito que ele tava tanto defendendo. em liberdade que até esses caras poderiam ter. Entendi. Um partido. Mas aí vai entrar naquela, né? A forma de comunicar aquela frase no Brasil, você tem que pensar muito bem antes de construir aquela frase. Sim. Lá nos Estados Unidos é normal você usar o exagero máximo para exemplificar coisas, né? Então, essa coisa de usar o nazismo como exemplo, lá nos Estados Unidos funciona, porque o exagero lá bate de um jeito. Aqui o exagero bate de outro jeito. Então, se ele tivesse construído a frase ao contrário e amenizado o nazismo, assim, eu acredito numa liberdade tão forte que, infelizmente, na minha ideia, até esses caras poderiam ter um partido. Olha a diferença de como bate, né? É isso que ele quis dizer, mas ele falou de um jeito direto e americano demais. Aqui parece que o pessoal faz caça às bruxas. E aí tem esse ponto também. Tipo assim, o pessoal... a gente procura uma coisa, uma frase ali que não ficou bem entendida e a gente vai ter que caçar as bruxas. Vai ter que derrubar esse cara. Esse cara tem que ser preso. E assim por diante. Isso também é uma consequência da cultura brasileira, né? Eu não sei se alguém falasse isso num podcast nos Estados Unidos, aconteceria alguma coisa do tipo, né? Porque as pessoas iam entender o que ele estava querendo dizer, né? É difícil lá, porque... Até porque lá, de fato, tem o partido, né? O tal do partido. Tem o tal do partido. Eu vejo assim, eu conheço muito pouco o Monark, né? Conheci ele um dia só. Eu achei ele um dos caras mais legais que eu já conheci na minha vida, assim, humilde, pessoa que se aproxima, assim como tu também. E eu até me surpreendi com essa mini treta aí que deu, né? Só que o que me incomoda também é que na cultura brasileira a gente tem essa mania de querer... tipo assim, quando ele é entrevistado, eu percebo que o cara que está entrevistando ele tenta incutir coisas para ele, para se auto-prejudicar. Fazer ele escorregar na casca de banana. Eu percebo assim... Tipo assim, o cara que entrevistou ele ali... Eu não conheço o cara, né? Mas eu percebi assim, putz, esse cara aqui eu nunca chamaria ele para Sala Secreta, por exemplo. Esse cara que entrevistou ele. Não era uma entrevista no caso desse episódio? Porque assim, o cara faz assim, ele faz uma pergunta para que o cara entre numa armadilha para que cause a treta, para que cause engajamento. Mas em qual você tá falando? Em qual episódio? Desse episódio que ele participou acho que antes de gravar contigo. Eu percebo assim que eu percebo que tem muitas pessoas que fazem perguntas para gerar dele, né? A má intenção. Exatamente. Depois de tudo que aconteceu, para gerar má intenção, para que... E eu achei assim injusta essa perseguição dele, cara. Porque eu entendi o ponto de vista que ele estava falando porque eu tenho também essa cultura americanizada, bem enraizada, e eu percebi, cara, não vi maldade no que ele falou, entendeu? Sim. Não pensei assim, não, ele é isso e agora ele tem que ser perseguido. Achei que ele, naquele momento, ele não soube contextualizar perfeitamente. Aí tu já pega uma população que tem muita deficiência de interpretação do que é dito e falado. Aí tu já aumenta. Aí já tem gente que na mídia tem esse déficit também, não sabe interpretar o que o cara fala e já pegou e já botaram caça-bruxa ali os caras. Eu acho engraçado que o Brasil, o pessoal se une para aprender, apresentador de podcast, humorista. Mas não se une para resolver problema de tráfico. 90 bilhões do INSS. Não se une para falar do INSS ali, do esquema do INSS. Não se juntam pra bosta nenhuma. Eles se juntam pra... se junta pra
vamos fazer uma caça à bruxa ao monarca. Qual é o risco que o monarca tem e oferece ao Brasil? Perante a um político mal intencionado, por exemplo. E aí os políticos, ninguém fala bosta nenhuma, todo mundo tem medo de falar, né? Então, foi daquela época lá, acho que do Flow lá, eu fui o único que me manifestei a favor dele, né? Defendi ele naquela época. Até porque eu podia, né? Eu tinha uma segurança contratual, porque eu era o sócio majoritário do Aderiva, então eu tinha poder de expressão bem maior do que as outras pessoas que estavam lá. Então, assim, eu não sei se outras pessoas gostariam de defendê-lo também, mas não podiam, porque a situação estava tão estranha naquela época. Mas eu defendi ele porque eu entendi o ponto. E aí é foda, a gente vive num país... Não, é que não é nem o país, é a forma de se comunicar aqui que é diferente mesmo. E talvez aquela frase bem construída pudesse lançar uma ideia muito interessante no ar. Mas a frase foi mal construída.